Olá, gurizada, aqui é a correção das atividades de estequiometria. Eu vou passar aqui só com os cálculos chamando a atenção, também de alguns erros que eu cometi, que são erros comuns também, mas que depois obviamente, eu corrigi. E tem a número 6, que tem um erro do programa que eu escrevi, mas que eu já corrigi ali, eu já vou dar uma discutida. Bueno. Então, a número 1, essa era a equação, a lanterna não vai ajudar agora. H3PO2, NiOH2, NiH2PO3, 2 e H2O. Lembrando que a gente sempre precisa se ligar apenas em duas substâncias, tá? Para cada pergunta. Então, por exemplo, ele pede para calcular a massa desse cara aqui, dessa substância, e informa a massa dessa substância. O que vai acontecer? A gente não vai usar essas duas informações aqui. Só essas duas aqui. Tudo bem? Então, quando a gente for escrever aqui essas substâncias, a gente já relaciona a quantidade de mol de cada um. Calculamos a massa molar deles, o níquel é 50 e poucos. Aqui dentro dá 16 mais 1, 17, vezes 2, vai dar essa massa aqui. Aqui do H3PO2, a massa do fósforo é 31, do oxigênio 16 vezes 2, mais 3 hidrogênio. E daí vai dar 66, e tudo isso aqui a gente multiplica por 2. Tá? Então, o que vai para o cálculo é a informação de 132 daí. Quando a gente calcula isso, a gente vai ter a relação de regra de 3, que 132 gramas dessa substância interagem com 92,7 dessa. Então, se 117 dessas são consumidas, x da outra vão ser. Então, o cálculo vai ficar 117 vezes 92,7 dividido por 132, que vai dar os 82,2 que estava no gabarito. Tudo bem? Na situação número 2, era similar. Ele relacionava, porém, esse ácido aqui com a água produzida. E aqui também é de 1 para 2 mols, como está aqui. Tá? Aqui teve um erro de dígito da calculadora quando eu calculei. Eu digitei alguma coisa na calculadora errada e deu 220, deve dar 226. Que é 2, né, 2 vezes 1, mais 32 vezes 4, que a massa do enxofre é 32, mais 16, que é a massa do oxigênio, vezes 6. Então dá 226. Aqui a massa da água dá 18, né? 16 do oxigênio, mais 2 vezes 1 do hidrogênio. Só que aqui a proporção é de 1 para 2, então o que acontece? 1 mol desse daqui, 226 gramas, interagem com 2 mol da água, então, que dá 36. Como são produzidos 487 gramas de água, então X vai ser necessário daquele ácido ali em cima. Então, fazendo o cálculo, dá os 3.057,3. Na número 3 aqui, a gente vai ter essa reação, e é para interagir apenas o HCN com o NH4CN. Então, a gente vai interagir esses dois aqui, também reagem de 1 para 1. Nessa daqui, eu cometi um erro antes, eu usei NH4OH ali, rápido demais, erro bastante comum que a gente tem que cuidar, né? Atenção ao enunciar da fórmula que a gente tem que usar. Então, aqui a massa do HCN vai dar 1 mais 12 mais 14, 27. E aqui, 14 mais 4 vezes 1, mais 12, mais 14 de novo, vai dar 44. Fazendo a regra de 3, 27 vezes 2, 62, dividido por 44, vai dar 160,8 do gabarito. A número 4 aqui, a gente tem HBRO3 formando FeBrO3, 2. Então, aqui a gente tem a proporção de 2 para 1. Então, a gente tem que cuidar disso também aqui. Tá? Ao fazer o cálculo, então, vai dar os 364. Pode pausar o vídeo para olhar o cálculo com cuidado. Aqui o cálculo dá 5. Uma coisa que eu queria chamar a atenção na 5 é que veja que é 2HClO formando 2 de água. Como a proporção é 2 para 2, isso equivale à proporção de 1 para 1. Sempre que isso acontece, em que as proporções elas são números equivalentes, eu sempre posso entender que é uma proporção de 1 para 1. Tudo bem? Isso é equivalente que nem receita de bolo, quando a gente usa 2 xícaras de farinha para 2 ovos e a gente quer fazer a metade, então a gente usa 1 xícara de farinha e 1 ovo, então obedece a mesma proporção, é uma proporção, uma razão de 1 para 1. Né? Então, quando a gente for fazer essas massas aqui,
a gente não precisa multiplicar por 2 ambos ali, não faz sentido. Então, se vocês fizeram essa multiplicação, vocês vão ver que o resultado vai dar o mesmo. Tá? Na atividade 6, aqui está a conta, os valores que deu das massas. Aqui, porém, eu encontrei um erro no meu aplicativo, tá? Que ele calculou internamente a massa errada dessa substância aqui, e daí gerou o resultado diferente do que desse daqui. O resultado certo é esse aqui, tá bom? Aqui está o cálculo da 7, da 8. Aqui tem o diferentinho, né, de 1 mol para 3, temos que cuidar. Aqui, eu fazendo rápido também de novo, acabei interpretando errado a fórmula, eu botei como PTCLO e o 2 estava só junto com o O, não, né, fora do parênteses. Aí também é um erro bem comum de atenção que a gente tem que cuidar. Tá? Tá aqui o resultado. E a número 10, também 1 para 3, que nem um outro exercício ali. Tá aqui o resultado. Qualquer dúvida, chame no privado ou comentem a atividade que a gente atende. Feito? Bons estudos.